Agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Vamos falar sobre prolactina. Vem comigo. Não é isso, doutora Érica? Isso, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Muito obrigada por ter aceito o convite do programa. De nada, eu que agradeço. E para falar de um assunto tão sério que às vezes as pessoas não sabem e que eu também não sei se ele é tão sério. E é por isso que eu trouxe a senhora aqui para falar com todos em casa que às vezes estão passando pelo mesmo problema que eu e não tem um acompanhamento, não tem uma forma de saber o que é a prolactina. Bom, então, igual você mesmo disse, nem sempre um aumento de prolactina é um problema sério. Né? Os que não sabem, a prolactina é um hormônio que a mulher, principalmente, produz em algumas situações da vida dela. Ah, então é um hormônio? Sim, prolactina gente, é um hormônio. Não sabia. Prolactina é um hormônio que a principal função dele no organismo é a amamentação. Né? As mulheres amamentam porque se produz prolactina, né? A hipófise, que é uma glândulazinha que fica dentro do crânio, produz um hormônio que estimula a formação de leite. Então, como eu disse, existem situações que ter uma prolactina alta é normal. Nas grávidas é normal ter prolactina alta. Nas mulheres que amamentam é esperado ter uma prolactina alta. Mas eu não estou grávida e nem estou amamentando. E assim, não sai leite do meu... Porque às vezes poderia ter alguma secreção. Sim. Então, até um dos principais sintomas de investigação, se a mulher realmente tem prolactina alta, é o que a gente na medicina chama galactorreia. Isso é um nome científico, é um nome estranho, mas é o nome que se dá para a saída de leite da mama. Então, mulheres não grávidas, que têm, né, a saída ou espontânea ou mediante a expressão, né, manuseando a mama, de uma secreção leitosa, tem que ser investigada se realmente tem alguma desordem desse hormônio, que é a prolactina. E quais são as principais causas do excesso da prolactina? Porque eu, no meu dia a dia, eu sinceramente, assim, eu andei lendo, né? Porque a gente vê no Google, que eu acho que é a forma mais errada, né? Mas seria o estresse, seria... Qual é a causa maior desse excesso da prolactina? Tirando essas causas de normalidade, que seriam basicamente gestação e amamentação, existem algumas medicações que alteram a produção de prolactina, algumas medicações até bem comuns, né, no uso corriqueiro, medicações para estômago, medicações para enjoo, alguns antidepressivos, fluoxetina, algumas medicações neurológicas de convulsão. Então, essas classes medicamentosas podem gerar um aumentozinho sutil na produção de prolactina pela glândula hipófise. Esses remédios que nós compramos, às vezes para dor muscular, também pode ter alguma relação? Não, dor muscular mais difícil. Os mais comuns são Plasil para enjoo, ranitidina para estômago. Então, são medicações bem indicadas, mas algumas pessoas podem evoluir com um aumento de prolactina em uso dessas medicações. Reposição hormonal com estrogênio também pode mexer um pouquinho nisso. Então, às vezes, um aumento sutil da prolactina não é uma doença. Às vezes é uma medicação que se usou, ou até o que é muito comum, né? A dosagem da prolactina no exame de sangue, ela é muito sensível. Então, se a mulher, na véspera do exame, às vezes ela dormiu de bruços, né? Comprimiu a mama, quando vai dosar no sangue, a prolactina pode estar tocada. Se teve relação sexual no dia anterior, né? Na véspera de dosar o exame, também às vezes vem um pouquinho tocada. Então, eu acho que a principal questão é: se por acaso fizeram uma dosagem de prolactina, você não tem sintomas e veio uma prolactina um pouquinho tocada, nem sempre isso é uma doença. Às vezes foi aquela situação da coleta, às vezes foi uma medicação que houve interferência. Mas existem casos realmente de alterações, algumas doenças que têm nódulozinhos na hipófise que produzem prolactina. A gente chama de adenoma ou prolactinoma, né? Um nódulozinho, um tumorzinho benigno que produz prolactina. Então, isso é uma causa, é uma que tem que ser investigada, mas nem sempre um aumento de prolactina, de fato, é um tumor. Ai, que alívio, né, gente? Estou aqui aliviada. A minha prolactina está 49. É um aumento discreto. Então, mas assim, isso tem uns 12 anos que a minha ginecologista começou a pedir no meu exame de sangue, aquele do acompanhamento normal que faz junto com o preventivo, essa da prolactina. E, na verdade, assim, eu tive essa informação da minha prolactina alta, eu ainda não tinha minha filha. Entendi. E parece que a probabilidade de engravidar é pequena quando você tem essa taxa alta. Na verdade, um aumento de prolactina
pode ser relacionado, pode ocasionar uma infertilidade. A mulher, às vezes, menstrua de forma irregular. Então, dentro dos sintomas de aumento da prolactina, entra essa questão menstrual. Uma mulher cuja menstruação está super confusa, às vezes menstrua, às vezes fica meses sem menstruar, ela deve ser investigada quanto à prolactina. No caso de mulheres que não têm sintomas que a gente possa atribuir a um aumento de prolactina, não tem saída de secreção leitosa na mama, não tem alteração de menstruação, não está com dificuldade de engravidar. Então, é até questionável, né, a dosagem. Até porque você falando, me veio uma coisa à mente, existem formas inativas de prolactina. Então, às vezes a gente dosa no exame de sangue, né, de rotina, ou um paciente sem muita clínica, vem uma prolactina um pouquinho alta, e aí procura de onde está vindo, se é tumor, se é remédio, não é nada, e quando vai dosar as subformas de prolactina, vê que é uma molécula inativa, ou seja, que não faz nenhum efeito no organismo. Então, é algo a se excluir também no seu caso, provavelmente. Nossa, então tem que ter o acompanhamento de um profissional Sim. para não pirar. Exatamente. Porque quando você vê essa taxa alta, e aí, como eu não tinha minha filha, eu engravidei justamente nesse processo, a prolactina alta. Então, assim, minha cabeça pirou. Não Com posso engravidar. certeza. E aí veio. Aí, engraçado que eu fiz o exame, me parece que foi em março, alguma coisa assim. E aí, daqui a 6, 7... Eu só fui descobrir que eu estava grávida 5 meses, com 5 meses de gravidez. Só. Eu não tinha nada. Eu estava pesando 65 quilos, não tinha barriga, não tinha nada. E aí, quando a Valentina nasceu, eu falei, olha aí a prolactina. Pois é. Então, mais uma coisa que corrobora que provavelmente o seu aumento de prolactina era discreto, poderia ser uma forma inativa, que você não teve comprometimento de ovulação, você engravidou, você gestou muito bem, obrigada. Então, isso é realmente, né? A gente tende a procurar, às vezes, o Dr. Google, como eu brinco. Verdade. E a gente acaba se assustando, né? Muitas informações que às vezes não são relacionadas ao seu quadro clínico. E aí começa a ficar preocupado, isso gera um estresse que às vezes é desnecessário se tem um acompanhamento, tem a procura, a opinião de um especialista. Aí foi o que aconteceu comigo, né? E Isso quais aí. são os sintomas? Porque eu li, né, que eu tenho às vezes muita enxaqueca. E aí meu marido logo diz, olha, tua taxa que tá alterada. Mas o corre-corre, o dia a dia, acaba que a gente não cuida da gente. A gente cuida do filho, cuida do marido, esquece de cuidar da gente. Hoje verdade. eu estou me cuidando mais, né? E a mulher Que bom. precisa se permitir, né? Precisa saber que tem o seu momento, o seu tempo. Sim, sem dúvida. E quais são os sintomas dessa taxa alta de Então, prolactina? os sintomas começam a aparecer geralmente quando a prolactina é um pouco mais alta, às vezes mais próximo de 100, né? Um valor. Isso, alguns laboratórios têm valores de padrão diferentes, mas começa a aparecer a secreção da mama, na mulher a infertilidade, alteração de menstruação. Homem também pode ter alteração de prolactina, né? Eu falo mulher porque é mais comum, mas existem homens que também têm prolactina alta. Nossa, e às eu não vezes evolui com disfunção sexual, baixa de testosterona. Então, também é um diagnóstico possível de homens. Você falou da dor de cabeça. Para aumento de prolactina da dor de cabeça, geralmente é quando é associado àquele tumorzinho de hipófise, que a gente chama de prolactinoma, que é um nódulo que cresce na hipófise e secreta hormônio. Se a causa do aumento de prolactina, às vezes é um nódulo na hipófise e ele é grandinho, isso pode gerar dor de cabeça. Mas na maioria das vezes, mesmo quando a gente acha esse nódulozinho, é um nódulo pequeno, de menos de 1 centímetro. Então não costuma gerar esse tipo de sintoma de dor de cabeça. Mas quando acha esse nódulo, é preciso abrir a cabeça, tirar o Não. nódulo? O tratamento desse nódulo na hipófise, a maioria das vezes é em forma de medicamento. São medicamentos em forma de comprimido que o paciente usa 1 ou 2 vezes por semana, e até uma dosagem pequenininha, que ajuda a controlar, diminui o tamanho desse nódulozinho da hipófise, que a gente chama de prolactinoma, e controla a taxa hormonal. Mas, para isso, realmente, não basta ter prolactina alta. Tem que se investigar a causa da prolactina e ver se realmente é atribuído a um nódulozinho na hipófise. Olha, doutora Érica, eu sei que muitas pessoas, assim como eu, estão em casa agora, esclarecendo dúvidas sobre esse assunto. E vai lá no seu exame de sangue para ver como que... Se tem se foi pedido esse hormônio. Isso, hormônio. E qual é o tratamento? Existe um tratamento? É possível falar em tratamento? Assim, são 2 remédios, mas é um tratamento para ela acabar? Ou é um tratamento que por exemplo, eu vou ter que conviver com isso a vida inteira?
Bom, então o tratamento depende muito da causa. Se for um aumento de prolactina, porque o paciente faz uso de alguma medicação, por exemplo, a gente suspende aquela medicação ou troca de classe para tentar retomar os valores do hormônio. Se a causa da prolactina alta for esse, a gente chama de adenoma de hipófise, esse nódulo que produz, o tratamento de primeira escolha é medicamento. A tendência é que não seja necessário tomar esse remédio para o resto da vida. A maioria dos pacientes tomam por um período, esse nódulozinho que produz hormônio, ele murcha, né, diminui de tamanho, regulariza a produção hormonal e na maioria das vezes a gente consegue tirar essa medicação e o paciente evolui bem com um bom controle da taxa hormonal. Esse é o mais comum. Que alívio. Fica tranquila que a grande chance é que você tenha uma forma talvez inativa da produção de prolactina que não gera nenhuma repercussão clínica. Ai, que bom. Então tem que marcar lá na clínica o Dr. Maurício Baes, que fica ali na Kennedy, né? Na Presidente Kennedy. Na Piabanha, Piabanha. Isso. Doutora Érica, eu quero agradecer muito. Infelizmente, nosso tempo já está ali estourado, mas fica o convite para falarmos sobre outros assuntos. Obrigada. Principalmente de saúde pública, né? Aquele assunto que todo mundo quer saber e muitas vezes não tem acesso. Então, Sim, quero com agradecer certeza. muito ao Dr. Maurício, a assessora de imprensa, a Daniela, que também fez esse contato para que hoje a senhora pudesse estar aqui Eu que falando agradeço. para o nosso público. Que bom, espero que eu tenha ajudado. E muito, com certeza. Muito obrigada. Obrigada tá? a você.